Olá, meus amigos, eu sou o Rodrigo e este é o canal Caminhando Eu Vou. Hoje daremos início à série Aprendendo com os Três da Fornalha. Como assim? E quem eram esses três? A Bíblia vai dizer lá no livro de Daniel que Daniel é levado para a Babilônia junto com três amigos, Ananias, Misael e Azarias. E esses três amigos se tornariam Sadraque, Mesaque e Abidnego com os nomes babilônicos. E eles foram muito importantes na Babilônia. São três pessoas que se tornaram sábios, estudaram junto com Daniel ali e foram colocados num patamar maior da província lá. Eles ajudavam Daniel a administrar as províncias quando Daniel se tornou o homem mais confiável do rei. E Ananias significa o Senhor demonstra a sua graça, Misael significa quem é como Deus, e Azarias significa o Senhor ajuda. Esses meninos foram uns meninos usados por Deus e eles se deixaram usar. E agora a gente vai entender o porquê da fornalha. Lá em Daniel capítulo 3, a Bíblia vai nos mostrar que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, e assim diz, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Olha só, a estátua ela tinha 60 côvados, ou seja, de altura, ou seja, 30 metros de altura e largura de 6 côvados e 3 metros de largura. Então a estátua media 3 metros por 30. Era um prédio praticamente de 6 andares, né? 5, 10, 15. Não, é isso mesmo, dá mais ou menos 6 andares aí, um prédio de 6 andares. Então a estátua era grande, gente, era grande, principalmente porque ela era de ouro, então ela refletia muito, né? E o rei criou numa província afastada da onde eles estavam. E levou consigo muitas pessoas, entre elas judeus, escravos, né? Pessoas que estavam lá, moravam na Babilônia, um monte de gente. E entre eles estavam Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí o rei colocou um decreto. E está escrito lá: e qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado no forno de fogo ardente, ou seja, na fornalha. Então as pessoas que não adorassem a imagem, a estátua, né, elas seriam lançadas na fornalha de fogo ardente, no fogo ardente. E o que acontece? O rei colocou esse decreto, que quando tocasse a música era para se prostrar e adorar a imagem. Porém, né, no meio de todos os príncipes, dos nobres, do povo, né, dali da Babilônia, de diversas nacionalidades, existiam esses três meninos, que agora se chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí tocou a trombeta e os três não se prostraram. A Bíblia diz assim, ó, que no versículo 12 do capítulo 3: a homens judeus que tu constituísse sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses negócios, ó rei, e esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem as tua estátua de ouro que levantaste e adoraram, para adorar. Então, assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego estava no meio de um monte de pessoas, entre elas muitos judeus. Só que eles permaneceram em pé. A Bíblia e Jesus vai dizer que ele estava no mundo, mas não era do mundo. Então assim você tem que ser quando você se apresentar fora da igreja. Porque às vezes a pessoa
desse jeito apenas porque está dentro da igreja. Mas amigo, amiga, você tem que entender, você tem que ser o que você é dentro da igreja, você tem que ser fora. Se você não é cristão ainda, você tem que aprender quando Cristo está na vida da pessoa, ela não tem um habitat para ser diferente, não. Todos os lugares ela apresenta a característica de Deus. Por exemplo, você não pode mentir, roubar. E se você está roubando, mentindo, então você não apresenta a característica de Deus. Por quê? Porque Deus não faz isso. Jesus não faz isso. Os mandamentos de Deus não faz isso. E um deles é não roubarás. Então, meu amigo, aprenda. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam numa sinagoga, não estavam na Israel. Eles estavam na província de Durã, na Babilônia. E lá foi colocado um decreto para eles por se prostrarem e adorarem uma imagem. Porém, eles não o fizeram. Então aqui a gente aprende uma lição. Mesmo estando longe, a gente pode permanecer na fé. Mesmo não estando dentro da igreja, a gente pode permanecer na fé, crendo em Deus, em Cristo Jesus e cumprindo a tua vontade. Só basta você ter um pouco de consciência. Então, isso é o nosso primeiro vídeo da série. Espere para o próximo vídeo que a gente vai aprender muita coisa sobre a fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aprendendo com os três da fornalha. Fique conosco. Até o próximo vídeo. Valeu!